Olá, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Romero. Eu estou gravando este vídeo para trazer especialmente para os membros da igreja, a igreja Caminho dos Bem-Aventurados, mas se essa mensagem chegar para outra pessoa, tenho certeza que vai lhe fazer o bem, porque através desta mensagem eu quero compartilhar com você o que verdadeiramente é a igreja do Senhor Jesus, o desejo do Senhor Jesus para a sua igreja. Eu sei que a igreja é falha porque é a igreja feita de pessoas, mas o Senhor Jesus tem um desejo para a sua igreja. Ele tem um modelo para a sua igreja, ele quer que a igreja dele seja daquela forma. É claro que enquanto a igreja for feita por homens, a igreja vai ter defeitos, a igreja vai ter os seus problemas, né? Então, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 24, diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante modo também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se algum de vós tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para si, não vos ajunteis para o juízo, quanto às demais coisas, ordená-los-ei quando for. Eu quero que você entenda que nessa passagem aqui o apóstolo está falando sobre a ceia. E no final ele faz uma repreensão à igreja da época. No final ele chama a atenção das pessoas e fala: olha, se alguém tem fome, coma em casa, porque a ceia é um momento especial, é a carne, é o corpo do Senhor, e se você come indignamente, você está trazendo condenação para si. Nessa época, as pessoas elas se ajuntavam na igreja não para buscar ou para cear, enfim, elas se ajuntavam para festejar. E aí o apóstolo chama a atenção da igreja. Por quê? Porque a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela é para pregar a palavra de Deus. A verdadeira igreja do Senhor Jesus é para levar a salvação ao perdido. A verdadeira igreja do Senhor Jesus é para orar. As pessoas se reunir para orar, como está escrito: a minha casa é casa de oração. A verdadeira igreja do Senhor Jesus tem a finalidade de levar as pessoas a se converter dos seus pecados, da vida errada, e assim se entregar para o Senhor Jesus e viver com Ele para a eternidade. Todas as outras coisas que temos na igreja, como qualquer tipo de entretenimento, faz parte, como a igreja da época, né? Se reuniam para uma festa, tudo tal, mas o apóstolo chamou a atenção deles porque eles estavam colocando a palavra de Deus em segundo plano. Então, faz parte, tudo que fazemos na igreja faz parte. Por exemplo, na nossa igreja hoje, a igreja Caminho dos Bem-Aventurados, nós temos ação social, todos os meses ajudamos pessoas com cestas básicas, às vezes a gente faz ali uma galinhada, né, ação social, às vezes a gente vai para a porta do hospital, a gente leva, e
Por exemplo, hoje não estamos tendo mais por falta de tempo, mas a gente pretende voltar sim com um futebol com os jovens e às vezes um retiro. Então, isso faz parte da igreja. Mas a verdadeira igreja do Senhor Jesus não é isso. A verdadeira igreja do Senhor Jesus é a palavra, é a busca, é a oração, é o jejum. A verdadeira igreja do Senhor Jesus é estudos bíblicos, né? Leitura da Bíblia. Essa é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. As outras coisas faz parte. Então, você que faz parte da nossa igreja, ou quem sabe você faz parte de outra igreja, entenda que se você chega na igreja e tem essas coisas que eu falei, como qualquer tipo de entretenimento, às vezes um jantar, né? Às vezes o pastor vai para a pizzaria com os fiéis, entenda que isso não é errado, não, faz parte. Mas se você chega na igreja e às vezes não tem essas coisas, o que você deve olhar? A igreja não, o pastor não vai para a pizzaria, a igreja não tem um entretenimento, um esporte, a igreja não tem uma festa, mas a igreja tem palavra, a igreja tem busca, a igreja tem oração, a igreja tem estudos bíblicos. Essa igreja não tem brincadeiras, podemos dizer assim, entretenimento, mas a igreja tem salvação, a igreja tem palavra. Eu sei que muitos, principalmente no fim dos tempos agora, muitos líderes religiosos, pastores, estão cedendo à pressão das pessoas, porque as pessoas elas estão procurando, cada dia que passa, mais esse tipo de coisa e menos a palavra de Deus. As pessoas estão procurando uma igreja aonde ela vai ficar rica, elas estão procurando uma igreja aonde aquela igreja talvez vai cuidar do próprio casamento dela. As pessoas estão procurando uma igreja onde naquela igreja ela vai poder brincar, como falamos, né? Brincar, praticar um esporte. As pessoas estão procurando tudo isso. Talvez não seja o seu caso. Talvez você não, olha, eu vou na igreja para buscar mesmo a Deus. Amém, glória a Deus por isso. Então não é o seu caso, mas tem muitas pessoas que elas procuram uma igreja para tudo e menos a palavra de Deus. Tanto é que aquela igreja, hoje, vamos supor que aquela igreja, hoje ela tem uma campanha de prosperidade, ela tem uma campanha para o casamento, ela tem uma campanha para a saúde, aquela igreja hoje tem entretenimento, tem festa, tem retiro. Se essa igreja acabar com tudo isso e deixar só a palavra, a busca, a oração, o jejum, a salvação, eu diria que 10% das pessoas fica e 90% sai. Então, o que eu quero através dessa mensagem é que você entenda que na igreja pode ter tudo isso, faz parte, mas uma igreja não pode faltar e tem que ser o primordial. Eu diria que 80% das atividades da igreja tem que ser salvação, leitura bíblica, oração, jejum, tirar dúvidas em relação à palavra de Deus. Por exemplo, as pessoas lêem a Bíblia, elas não entendem. E a igreja é para quê? Para esclarecer isso para as pessoas. A pessoa leu a Bíblia, ela não entendeu, ela tem que procurar o seu pastor para o pastor explicar para ela. Então, o verdadeiro objetivo da igreja do Senhor Jesus é isso, né? É isso. Então, eu como pastor, como um líder religioso, como o anjo da igreja, como a Bíblia fala, eu tenho que tomar muito cuidado para não ceder à pressão das pessoas. Porque o que as pessoas hoje elas querem, a maioria, mais uma vez eu vou falar, não é o seu caso, talvez você procure a igreja realmente para buscar a Deus. Mas a maioria das pessoas hoje estão procurando igrejas para se divertir. Para se divertir. E a igreja, a diversão é na palavra de Deus, a diversão é na busca do Espírito Santo. As outras coisas, como eu falei, faz parte. Não julgo e não condeno, não. Mas a igreja nunca pode faltar o principal: oração, jejum, busca do Espírito Santo, palavra, leitura bíblica.
estudos bíblicos. Inclusive, na nossa igreja, a gente está se organizando para a gente começar a ter estudos bíblicos, a gente fazer vigílias de oração, ter o grupo de oração das senhoras, o grupo de oração dos jovens, né, para poder as pessoas se envolver mais e mais com a palavra de Deus. Então, eu como pastor não posso ter depressão porque as pessoas elas querem muito essas coisas. Eu lembro de um fato que está escrito no Velho Testamento, quando Moisés ele subiu ao monte, ali ele ficou muitos dias e o povo estava no deserto e Arão, que era, vamos dizer assim, o vice-pastor da época, era o auxiliar de Moisés, ele ficou cuidando do povo. E o povo, sentindo a falta de Moisés, o povo começou a colocar pressão em cima de Arão e dizer, a gente precisa de um Deus. E Arão, ele acabou cedendo àquela pressão e pegou o ouro das pessoas e fez o bezerro de ouro. E Deus foi imediatamente até Moisés e falou, Moisés, desce depressa porque o povo está corrompido. E você já conhece a história, a Bíblia fala que muitos religiosos na época, né, pessoas idólatras, né, que estavam idolatrando o bezerro de ouro, eles foram exterminados, mortos à espada. Então, Arão, que era o pastor naquela época, estava no lugar de Moisés, ele acabou cedendo à pressão e deixando, vamos dizer, a palavra de Deus de lado e fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Nem eu e nem nenhum outro pastor. O principal objetivo da igreja é a palavra. Mais uma vez eu vou te falar, é a busca do Espírito Santo, é a oração. As outras coisas faz parte, mas não é o principal. Então, se você hoje está numa igreja e essa igreja tem tudo isso, que bom que tem. Mas Samuel, depois dessa igreja não ter mais entretenimento, mas tem a palavra, tem a busca, tem oração, tem esclarecimentos bíblicos, tem cuidado espiritual. Você se afastou da igreja, o pastor vai atrás de você, dá uma palavra para você, cuida da tua vida espiritual, então esse é o principal. Pastor, e a minha vida financeira, o meu casamento, a minha vida amorosa, faz parte, sim, claro. A pessoa precisa ter um casamento abençoado, mas esse casamento ele vai depender mais de você e do seu companheiro. Este casamento vai depender mais de você e do teu companheiro. A vida financeira vai depender mais de você poder se empenhar, trabalhar, se profissionalizar em alguma coisa, se dedicar muito naquilo, porque ninguém ficou rico de um dia para o outro. As pessoas que são prósperas hoje, elas apostaram em algo, quando eu digo apostar, eu me refiro, focaram em algo e se dedicou naquilo e acabou prosperando, né? Outros tipos de estudo tem na escola, tem na faculdade. Então, a igreja, o principal objetivo da igreja é levar a palavra de salvação até os perdidos, tá bom? Desculpe, a mensagem ficou um pouco longa, mas o Espírito Santo ele me tocou para mim gravar essa mensagem e que Deus... Então, a igreja do Senhor Jesus tem o principal objetivo de levar salvação até os perdidos, tá bom? Que Deus abençoe você. Antes de finalizar essa mensagem, eu quero fazer uma oração por você que está talvez fraco, desanimado na fé, ou você que está afastado da presença de Deus. Eu quero fazer uma oração por você para que Deus possa lhe fortalecer. Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, aqui estou diante de Ti, aqui estou, meu Pai, diante do Senhor e diante da Tua presença neste momento. Meu Pai, e agora eu Te apresento a vida desta pessoa que, quem sabe, está fraca na fé, fraca espiritualmente. Ela não tem ânimo de orar, ela não tem ânimo para ler a Bíblia,
Meu Pai, ela não tem ânimo para ir à tua casa te buscar. Eu não sei o que fez ela ficar fraca espiritualmente, meu Pai, mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem o poder para levantar esta pessoa. Então, que neste momento agora, o Senhor possa, meu Pai, levantar esta pessoa. Fortalece ela, meu Senhor Jesus, para que ela possa voltar para os teus braços. E quando ela chegar na tua casa, que a procura dela seja te buscar. Que a procura dela seja, meu Pai, se entregar para ti de corpo, alma e espírito. E é por isso, meu Pai, que eu entrego a vida desta pessoa e todos os caminhos dela em tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Creia. Que Deus ouviu sim a nossa oração, já lhe abençoe abundantemente. Deus lhe abençoe. Até mais.